Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo. Deus fiel. Só vitória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos De novo? de novo. Estamos aqui novamente? Conversa ao pé do altar. Aleluia. Conversa ao pé do altar. Aleluia. Conversa ao pé do altar sem. Estamos aqui. Hoje um pouquinho diferente, né? Hoje o layout daqui é um pouco diferente, Um pouquinho né? diferente. Mas Diferente. a semana foi atrasada. Retrasado. Retrasada, não? Retrasado. Foi a primeira. Foi a primeira. Hoje é a nossa segunda. Hoje é a nossa segunda. E vamos melhorando devagarzinho. A gente vai Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as todas coisas. as coisas. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Vamos, como é que se fala? Aprimorando, né? Vamos aperfeiçoando. O espaço é para culto, né? Na verdade, o espaço é para culto. Né? Uhum. A gente que está tentando usando o espaço todo de improviso, Ok. né? Espaço de improviso, então, para você que está nos acompanhando, é tudo no improviso. Então, por isso, o ambiente, mesa, som, qualidade de imagem não é aquela maravilha. Mas Aos poucos. Mas aos poucos nós vamos atingir a perfeição. Aos poucos. Né? Aos poucos. Tenha calma, tenha paciência, né? E aos pouquinhos Deus vai abençoando, Deus vai dando condições, né? Porque assim, a gente não parece, mas qualquer coisa que você vai fazer, você necessita de verba financeira. Você precisa, por exemplo, para tirar o eco do salão, você precisa ter todo um aparato para poder remover o eco, Uhum. né? Verdade. E para isso requer custo. Para você ter um estúdio de gravação. Não, e requer tempo também, Requer né? tempo e Você tem custo. que parar de trabalhar, fazer suas coisas para correr atrás, para tirar o eco Do ambiente. do ambiente. Então perdoe-nos, né, se o som não estiver bom, se não estiver limpinho, tá? Mas por enquanto Mas nós vamos aperfeiçoar. vamos melhorando devagarzinho. Vamos melhorando devagarzinho. Vamos um pouquinho. Da vez passada estava eu, pastor Maurício, você, pastor Odair, e estávamos o Espírito Santo de Deus aqui. Hoje tem mais. Hoje já temos mais um, e Deus vai agregando, Deus vai acrescentando, né, gente? Vem aqui, passa aí, vem aqui, dá um tchauzinho, vai, cara, passa aí, ó. Já convidamos aí, ó, tá vendo? Mais um, esse é O profeta Davi. É bem assim, Eclesiastes capítulo 3, eu digo para todas as coisas, com paciência. Né? Nenhum rei, ninguém vence, as coisas não acontecem do dia para a noite, é aos poucos. Tem pessoas que às vezes têm condições financeiras e não preparam todo o ambiente antes. Tem condição, por exemplo, aqui é um salão da igreja, aqui é o local de cultos. Né? Tem os cultos no decorrer da semana, culto de Santa Ceia, culto de festividade, culto com criança, culto com departamento, culto com varões, culto com as irmãs. Então tem os cultos. E na verdade a gente está tomando conta desse espaço. Estamos fazendo usufruto desse espaço no trabalho. Estamos usufruindo, usando o espaço que não é apropriado para isso. Mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Mas se você vê que, por exemplo, quando nós viemos aqui, há 3 anos atrás, quando nós subimos para cá, era pouca cadeira, era mesa precária, não tinha nem a cruz, o altar era de carpete, e a gente vai incrementando. É aos pouquinhos, Quem tem condição de começar de uma vez, pegar todo de montar uma estrutura legal, maravilha. Né? Só que não é todo mundo. Eu acho que vocês também não dá essa condição, né? De uma vez só de você fazer uma. Na verdade não dá, porque tem muita gente que já está começando com um ponto. Às vezes aluga uma sala comercial, prepara ela toda e já começa. Mas eu, Odaí, não tenho. E assim como tem muitos irmãos que estão fazendo no quintal. No quintal de casa, estão fazendo na sala de casa, estão fazendo dentro do quarto. Né? O importante, eu acredito que o mais importante de tudo é a sinceridade. É que vidas sejam alcançadas, que aquilo que a gente possa transmitir, pessoas venham ser transformadas. Deus usou os irmãos para falar comigo. Eu estava precisando dessa palavra. Eu estava. Como ele sabe que eu estava precisando, passando exatamente por isso? E Deus sabe. Então acho que o mais importante de tudo é se permitir que Deus use, deixar Deus usar. Né, fazer as coisas com sinceridade e buscar a Deus. Eu acredito, se eu tenho buscado, eu também tenho, né, dentro das minhas limitações, tenho buscado a Deus, eu creio que Deus pode operar maravilha. Pode operar maravilhas. Porque tem pessoas enfermas dentro de casa agora,
tem pessoas com depressão, tem pessoas oprimidas, então são pessoas que precisam de uma palavra, precisam de receber uma oração, querem receber uma oração, querem de repente até mesmo receber uma visita, né? Sim, Tem pessoas que estão dentro da igreja e muitas das vezes falam, ninguém me visita, minha igreja não me visita, meu pastor não me visita, ninguém da minha igreja me visita. Isso é a coisa que mais acontece na vida. Então eu acredito que uma das coisas mais importantes é a gente deixar de fato Deus nos usar numa conversa ao pé do altar. É verdade, verdade. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Hoje é dia 5 de julho de 2023, uma quarta-feira, pouquinho de frio. Um pouquinho de frio aqui em São Paulo, capital. Conversa ao pé do altar. Nós estamos aqui com com o pastor Odair, o irmão David, né, David? Seja bem-vindo aqui. E Deus vai agregando, Deus vai fazendo a obra devagarzinho, vai sondando os nossos corações e vendo o que quer que nós temos de bom para oferecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem vai orar? Eu ou você? Então faz. Vai? Então ora. Isso é bom de oração. Não, porque se eu começar a orar, David, eu só vou parar daqui 20 minutos. Não, então fica à vontade. Não, 20 minutos é para eu pegar só no trânsito, entendeu? Para começar. Só para começar leva 20 minutos. E aí depois aí é que a gente vai embora. Tá bom? Vai lá você? Pode sim. Vai, então vai. Bendito eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus querido e amado, dou-te graças e agora por mais uma oportunidade que você nos concede. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, ó Senhor da glória, para falarmos, meu Pai, do teu poder, da tua graça, para falarmos, Senhor da glória, da tua infinita misericórdia. Meu Deus, que vidas venham ser alcançadas, Pai, que o Senhor possa usar, meu Deus, as nossas vidas nessa noite para fazer aquilo que te apraz. Senhor da glória, que vidas venham ser tocadas, meu Deus, que corações venham se alegrar na tua presença, papai querido, porque o Senhor sabe, ó Deus, a necessidade da tua igreja, o Senhor sabe a necessidade do teu povo, meu Deus, de cada vida, Senhor da glória, que vem, meu Senhor Jesus, aleluia, acompanhar, meu Pai, essa live, essa transmissão, ou até mesmo, meu Senhor da glória, não sei há quantos dias, daqui a quantos meses, alguém há de ouvir, meu Senhor da glória. Ah, meu Senhor, mas que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia possa, Senhor da glória, alcançar, possa tocar neste coração, tocar nessa vida, nessa pessoa, dando graça, Pai. Dando, Senhor Jesus, direção. Meu Deus, aqueles que pedem que muitas das vezes o Senhor use alguém para falar. Que o Senhor possa usar a nossa vida para falar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabe, pastor Odair, nós tivemos ontem aqui o culto e quem pregou foi o pastor José e ele pregou uma parte da mensagem dele, foi no livro de Jó. Livro de Jó. Lembrei agora, metade da Bíblia é Salmos, volta um para trás, um livro para trás é Jó, capítulo 2. Jó 2, versos 3, se eu não me engano. Jó 2, 3. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele respondeu, aliás, 3. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. A gente vê que depois disso, como eu só estou tocando nesse assunto porque você falou sobre angústia, depressão, e essas coisas tomam conta hoje da maior parte das doenças mentais, né? Que ocupam a vida do povo do Senhor, inclusive. Eu estou falando do povo de Deus porque aqui nós estamos falando de Deus, sobre Deus, para o povo de Deus. O povo que não conhece a Deus, um dia vai ter que conhecê-lo, né? E sobre angústia, depressão, síndrome do pânico, síndrome do medo, estresse. Tem bastante. Isso é o tema da atualidade, inclusive da medicina. O Senhor é soberano, Ele é eterno, e Ele é o
Ele é o médico dos médicos, Ele sabe todas as coisas. Mas eu creio que o esforço próprio nosso, ele nos tira daquele ambiente que a gente vive. Eu preguei sobre Marta e o Senhor Jesus Cristo, quando ele tem naquela passagem de Marta e Maria, onde o Senhor Jesus chega para Marta e fala: Marta, por que andeis ansiosa? Por que andeis preocupada? Você não escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte de estar aos meus pés. Você vê que o Senhor Jesus Cristo cita angústia e preocupação. Angústia, ela é excesso de futuro. Você fica angustiado, você fica apreensivo com as coisas que estão para acontecer na sua vida futura. Preocupação, excesso de passado. Se você não teve uma vida boa, você não teve uma vida legal, você foi abusado sexualmente, uma série de coisas que a gente vê, testemunhos não só de evangélicos, mas de pessoas no relato do dia a dia. E você vê que então existe um excesso de passado, é preocupação com as coisas que aconteceram. Angústia, excesso de futuro, preocupação com as coisas ainda do porvir. E tem o pior ainda, que não deu para a gente terminar naquela pregação, e tudo isso tem a ver com Jó, porque Jó também passou por esse processo de angústia, de preocupação, quando ele começa a indagar o Senhor, o que tinha acontecido com ele, quando ele começa a receber as notícias más da vida, não é? Perdeu o filho, perdeu a casa, perdeu o gado, ele só não perdeu a mulher dele. E do resto ele perdeu tudo. Os bens, ele perdeu tudo. O problema todo é que nós já detectamos que angústia é excesso de passado, excesso de futuro, preocupação, excesso de passado. Agora tem o estresse. O que é o estresse? Excesso de presente. O que é excesso de presente? É você sai da sua casa, você trabalha em Aldeia da Serra, perto de Alphaville, então, depois ainda de Alphaville, 20 quilômetros depois de Alphaville, quando você sai de casa e de repente você pega um trânsito, você fala: olha, capaz de eu chegar atrasado, e você já começa a ficar estressado. Acaba sendo um acúmulo de coisas, né? Acaba sendo excesso de passado, excesso de futuro, excesso de presente de Deus estresse. É um acúmulo, porque assim, é o estresse. A ligação, a fiação, como já está. Porque assim, você vai estar preocupado, de repente, um compromisso, tem um culto, tem um trabalho, então você está preocupado em não chegar atrasado. Aí tem alguém que, sei lá, deu uma fechada, um carro quebrou em uma faixa, então ali o fluxo já foi reduzido, aí você vai ter mais preocupação. Aí você fica angustiado por causa da CT, você sai daquele período de trânsito, assim, aí você fica estressado porque o motoqueiro caiu na verdade, do trânsito. É um acumulativo. Né? É um acumulativo. Não. Porque o que acontece, por exemplo, a gente às vezes tem pressa para chegar em casa. A gente está trabalhando, tem pressa terrível para chegar em casa. Não aguentamos ficar presos no trânsito. Não aguentamos ficar presos no trânsito. Aqui em São Paulo. Só que o que acontece? Quando a gente chega em casa, na maioria das vezes a gente também não vai fazer nada. Bem lembrado. Aquele pressa, uma agonia para chegar em casa é terrível. Só que muitas das vezes, quando a gente chega em casa, a agonia que era para cessar, muitas das vezes ela só aumenta. É verdade. Porque tem cobrança, tem responsabilidade, e porque tem filho, e porque tem que comprar isso, porque está faltando filhos, né? Então assim, a gente vive num mundo muito corrido. A vida nos dias atuais, ela é muito corrida. Aquilo que Joel, se não me falha a memória, ele fala na sua visão que ele viu os carros, né, as tochas de fogo correndo de um lado para o outro, apressadamente. E a gente vive nessa pressa, a gente vive nessa correria o tempo todo. Tem gente que mal tem tempo para descansar o seu corpo, mal tem tempo para dormir.
porque vive na correria, correndo atrás, e muitas das vezes aquilo que o pouco que conquista não consegue desfrutar. Não consegue desfrutar, muito bem. No passado, no livro de Jó, a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó, eles festejavam, se reuniam para fazer uma festa. Os 10 juntos. Cada, vamos dizer assim, né? Casa do mais velho. Cada final de semana era uma casa diferente. Porque não era sempre no mesmo lugar, né? Eles iam revezando. Então, o que acontece? Hoje não. Eles, vamos dizer assim, eles aproveitavam a vida da forma deles. Como era exatamente essas festas, eu não sei, Deus não sabe. Mas eles aproveitavam a vida desta forma. Ou a gente vive em dias que as pessoas é completamente ao contrário. As pessoas não conseguem aproveitar tanto mais. Porque nós somos cristãos. Qual é a curtição do crente? A curtição do crente é um culto. A curtição do crente é um louvor. A curtição do crente, não para todos, mas para muitos, é para uma vigília, para ir para uma consagração, para ir para um monte, é para ir para um monte. Por exemplo, a gente vive dentro da grande cidade, a gente não vê, por exemplo, pelo menos eu moro aí particularmente, eu não vejo, por exemplo, igreja com um grupo de jovens se reunir numa praça, para ficar tocando. Fazer um evangelismo. Não é evangelismo. É para você se reunir ali 4, 5, 6 jovens e começar a cantar louvor na praça. A gente não vê esse tipo de coisa. Eu, na minha juventude, eu cheguei a participar disso. Mas nos dias atuais, eu, pelo menos, não tenho visto. Não tem mais, está acabando. Há 2, 3 anos, antes da pandemia, há uns 2, 3 anos atrás, eu cheguei a comentar. A gente fizemos uma vigília na praia. Né? À noite, literalmente, a vigília na areia. E muito gostoso passar a madrugada na areia. Se não tiver garoando, né? Vai ventar todo jeito. Isso não tem jeito. Mas são pequenas coisas, porque assim, o crente não bebe, o crente não fuma. Né? Essa é a coisa. Uma ou outra igreja, algumas igrejas que permitem os crentes beber, vamos dizer assim, socialmente. Congregação. Algumas igrejas. Algumas igrejas permitem que os irmãos bebam socialmente. Alguns pastores até bebem. Mas é uma coisa que não é do cristão. Não é do crente beber. A festa do crente é completamente diferente. Né? Aí a Bíblia vai dizer que Jó se levantava de madrugada e ia sacrificar a Deus, e orar a Deus, dizendo: quem sabe meus filhos vão beber, se embriagaram e blasfemaram, e pecaram contra Deus. Então assim, ele fazer um sacrifício pró dos meus filhos, porque quem sabe eles não pecaram. Ele não tinha certeza, mas ele tinha preocupação. Quem sabe meus filhos não pecaram contra Deus. E a gente vê, hoje eu estava essa semana em casa meditando, e a gente vê uma realidade triste dentro das igrejas. Duas coisinhas básicas. Uma é a não importância que as crianças têm dentro da igreja. Não importância? A não importância que tem. A não importância. Porque na maioria das igrejas, infelizmente, as crianças é largada. Na maioria das igrejas. Nós, muitas das vezes, como pais, somos responsáveis por isso. Por quê? Aí ouvimos: não, as crianças são os futuros pastores do amanhã, os obreiros de amanhã. Não é isso que a gente escuta? Missionário, evangelista, profeta. Só que as crianças, poucas igrejas dão às crianças a devida importância de cuidar, de investir de verdade nas crianças. Por exemplo, às vezes, não todas, mas muitas têm condição. Não todas, muitas têm. Investir em música, um curso para as crianças. Aí entra nós como pais, nossa responsabilidade. Muitas das vezes tem igreja que as irmãs, ali a responsável pelas crianças, está fazendo uma cantina. Jane, né, minha esposa, ela passou por isso, ela sabe. Então eu posso ter um pouquinho de conhecimento para poder falar. Está fazendo uma cantina ali, um pedacinho de bolo, uma torta, um papinho de refrigerante. Quanto que era, mas R$5? Não, uma misericórdia, está repreendido. Muito caro. Só que a criança vai crescer. A criança ela vai crescer, vai se tornar um jovem, um adolescente, um adulto. E muitas das vezes nós, como pais, achamos caro. Investir R$5, de repente, para benefício espiritual,
da vida dos nossos filhos. Para atrair ela para dentro da igreja. Para envolvê-los na obra. Porque não é toda criança que vai subir para um altar para pregar. Claro. Não é toda criança. Tem muitas crianças que estão dentro da igreja, mas ela tem vergonha. Ela é tímida. Só que eu, como pai, eu tenho a responsabilidade de procurar manter e envolver o meu filho na obra. Manter ele num grupo de criança, manter ele dentro da igreja. E muitas das vezes para comprar ou em outras palavras, dar uma oferta, mínima que seja, para ajudar uma festividade. Eu acho caro. Às vezes para comprar uma roupa para uma festividade. Não, é muito caro. Eu não tenho. Para comprar um sapato. Não, tem que comprar um sapato. Não vou comprar, é muito caro. Meu filho não vai participar dessa festa. Meu filho não tem condição. Eu não tenho condição. Na verdade, eu não tenho condição. Eu não quero. Eu acho que é muito caro. Só que meu filho vai crescer. Aí quando meu filho completar 12, 13 anos de idade, ele não quer mais saber de igreja. Aí aqueles 5 reais, 10 reais, que lá atrás eu não quis investir nele, agora eu vou ter que investir no joelho. Pastor Maurício olha para o meu filho que está nas drogas. Pastor Maurício olha para o meu filho que ele está lá no mundo. Ele saiu para a balada. Só que quando ele estava aqui dentro, você não fez nada para ele. Eu não fiz nada para ele. Você não ajudou a igreja. Eu não ajudei ele. Não ajuda. Não é ajudar a igreja, não. Eu entendi, né? Não é ajudar a igreja, é ajudar o meu filho. É investir na vida espiritual do meu filho. É investir no ministério do meu filho, da minha filha. Então, Jó, sabendo disso, Jó não estava nem aí. Pô, meus filhos, quem sabe? Meus filhos não pecaram contra Deus. Deixa eu ir sacrificar. Deixa eu ir sacrificar. E você vê que depois Deus cobrou de quem? Deus cobrou de Jó. Aquilo que ele não devia ter feito. Para mim, ok? O erro de Jó foi justamente esse. Ele pensar nos filhos dele, ele pensar nos outros, ele sacrificar pelos outros. Você tem que se sacrificar por você. Mas eu acredito. Tem que se sacrificar pela sua metade, pela sua mulher. Não se sacrificar, entregar sacrifício pelas outras pessoas, eu acho complicado. Não, às vezes é questão da ingratidão. Sim, porque você nunca vai ter a gratidão. Não, você tem esse ponto. Eu particularmente acredito que ele fazia por ele. Não é possível que ele sacrificava pelos filhos, não sacrificava por ele. Não, ele sacrificava pelos filhos. Sim, mas eu acredito que mesmo quando que não está relatado, mas eu acredito que ele fazia alguma coisa. Não, por ele fazia, porque lá em Jó 42, no capítulo 42, quando os amigos dele vão orar a Deus fala não. Vão até Jó que o sacrifício dele eu vou receber. Então assim, eu acredito que ele fazia por ele. Mas o que eu digo é o seguinte, o quanto nós às vezes como pais não damos importância para o ministério dos nossos filhos. Você sabe que domingo agora, eu não preguei, quem pregou foi o pastor Bira, e eu quem dirigiu o culto, e até a oração da oferta. Antes da oração da oferta nós temos, e aqui nós temos, as crianças cantam um louvor para o Senhor, que elas ensaiam de sábado, elas vêm aqui, cantam louvor, depois a gente faz uma oração e elas vão para a sala. Mas antes disso eu segurei as crianças aqui e o Espírito Santo falou claramente comigo. Falou, dá um testemunho para as crianças, conversa com elas. Começa a educar elas, tem uma palavra para elas, curta, mas uma palavra. Bom, aí eu falei a palavra, ensinei para eles, vocês precisam pegar o vídeo aí para ver, e quando eu cheguei em casa eu não dormi, o Espírito Santo me incomodou, falou assim, a partir de agora, você vai fazer, dentro do teu culto de domingo, você vai ter aquele momento aquele momento para as crianças, onde você vai, do mesmo jeito que eu prego, eu não falo, eu prego sobre dízimos e ofertas, eu faço uma pregação de 10 minutos, uma pregação curta, dou testemunhos e tal, eu vou fazer uma pregação para as crianças, entendeu? Antes delas irem para a salinha das crianças. E foi uma coisa tão nítida, que eu saí procurando, na terça-feira, ontem, eu saí procurando como é que eu faço para me inscrever para ser conselheiro tutelar. Entendeu?
de tão forte que foi o chamado. Então esse assunto está bem... Esse assunto está bem atual, está bem fresco e bem atualizado. Nós já estamos na mesma sintonia. Entendeu? Não foi combinado, não foi combinado. E eu procurei isso por quê? Por causa das crianças. O único script que tem aqui é a Bíblia. Que está aberto, eu estou procurando aqui as coisas para a gente poder falar, e nem preciso mais porque já desenrolou aqui o tema. Porque falar das coisas de Deus é gostoso, né? As coisas acontecem naturalmente, não precisa inventar. Então, do mesmo jeito que o mundo auxilia as nossas crianças, auxilia sim, do mesmo jeito que o mundo, ele indica as nossas crianças, ele induz as nossas crianças a usarem banheiro, homem usar banheiro feminino, menino usar banheiro masculino, dizer que hoje é tudo igual, essa ideologia de gênero e tal. A igreja tem que ter... Eu vou batalhar contra. Eu vou ensinar para eles que isso é errado. A igreja tem que ter a preocupação com as suas crianças. Entendeu? É isso que o Espírito Santo falou comigo de madrugada. A igreja tem que ter você, como líder da igreja, você tem que ter essa preocupação e ensinar, do mesmo jeito que o mundo ensina, que não, que a menina pode frequentar o banheiro feminino, o banheiro masculino, você vai contra essa ideologia, entendeu? Você vai pegar o seu grupo de crianças, que aqui é difícil elas virem todas num dia só, pode coincidir, como coincidiu no Dia das Mães, nós tínhamos 28 crianças aqui, mas normalmente, domingo vem em torno de 15, 12, 10, às vezes 4, 5, às vezes 18, e sempre alternando, porque tem alguém que viaja, sai com os pais. Aqui nós temos muitos problemas com mães que têm 3, 4 filhos com pais diferentes. Aqui nós temos gente que tem 2 crianças, e as 2 crianças o pai faleceu. Entendeu? E criança pequena, criança de 4, 5 anos, entendeu? Então o pai faleceu, era usuário, uma série de coisas que não precisamos entrar em detalhes. Então são crianças carentes. Aqui as crianças vêm, pegam na rua, eu ando muito a pé por aqui, as crianças, pastor, aí vem, atravessa a rua correndo, eu falo, calma filha, calma, espera, tá? Aí vem, abraça e tal, e fica nesse negócio, entra aqui na igreja, agarra na minha perna, vem, eu tenho que pegar no colo, levantar, sabe? É uma coisa bem paterna, um negócio bem familiar. Então isso daí, nesse último domingo, me chamou muito a atenção o Espírito Santo. Quando eu cheguei em casa, não dormi, procurei saber, ou amanhã, quinta-feira, parece que é o último dia que eu tenho para fazer inscrição para conselho tutelar, para ser conselheiro. Em outubro tem a votação. E eu quero, por quê? Porque eu quero que essas crianças me liguem. Eu estou aqui na escola, pastor, e é o seguinte, estão dizendo que é para eu usar, para os meninos usarem os meus banheiros femininos, entendeu? Então eu vou até a escola, eu vou comprar essa briga. Amém. Entendeu? Vou comprar essa briga. Já sou juiz de paz, sou capelão, agora vou ser conselheiro tutelar. Eu cheguei a pensar em fazer o curso, juiz de paz, para realizar casamento direto na igreja. O civil e o religioso, tudo no mesmo ato. De uma vez só. Nós já fizemos 3 ou 4 casamentos aqui na igreja. Nós viemos para cá faz 3 anos. Fizemos acho que 3 ou 4 casamentos aqui. Todos eles assinando aqui mesmo. Tudo dentro aqui dentro da igreja. Tudo ato. Porque geralmente se casa no civil uma semana, né? Na outra semana, 15 dias, o religioso. Daí você tem o civil de paz. A gente não deixa escapar não, cara. E quando tem o juiz de paz, já faz tudo no ato só. Já faz tudo uma vez só. Ficou legal, bacana. Mas olha só. No livro Jó 5. Jó 5, vamos lá. Jó 5:11. Ele põe os humildes em lugar alto, e os que choram são levados à segurança. Ele exalta aqueles que foram humilhados, né? Jó 5:11. Ele põe os humildes em lugares altos. Que os que choram são levados para a segurança. É verdade. Às vezes a gente confunde, né? Muita gente confunde a humildade com
com Com pobreza. simplicidade. São duas coisas, Simplicidade, são coisas diferentes, Coisas Humildade com falta de dinheiro, humildade com carência financeira, e são coisas diferentes. Você pode ter dinheiro e ser uma pessoa humilde, assim como você pode ser sem dinheiro, sem nada, desempregado e cheio de arrogância, cheio de cheio de soberba. Isso tem de monte. Às vezes, se for bonito igual eu, pode se sentir o rei da bancada preta. Lógico, claro. Principalmente você trabalha aqui no lugar onde só tem gente rica, né? Então... Mas a palavra é bem clara, né? Ele põe os humildes em lugar da honra, porque ele abate o soberbo. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados, diferente, só que assim, é aqueles que se humilham, né? Aquele que se humilha, a gente tem que ser aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado por outra pessoa. Sim, existe uma diferença muito grande. Eu me humilhar para Deus é uma coisa. E alguém me humilhar é outra coisa completamente diferente. Aí são duas coisas distintas. Tem muita gente pensando e ensinando que se você é humilhado, Deus vai te exaltar. Não. É se você se humilhar. É o que está registrado sobre em Pedro. Humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, que ao seu tempo Ele nos exaltará. Então, é para nós se humilhar. Nós se humilhar. Que é mais ou menos o que o Jó passou, né? Um período de humilhação e se humilhou, né? Reconheceu que tudo aquilo que ele tinha foi Deus que deu. Deus tomou, ó. Não estou perdendo nada, o Senhor deu, o Senhor tomou. E o engraçado é que Jó não imputa ao inimigo, né? Jó, ele não imputa. Não. Em momento algum ele jogou a culpa no inimigo. Mesmo tendo sido ele que tenha tirado, a gente sabe, porque está registrado, mas ele não dá glória a ele. Verdade. Ele não diz, olha, foi um adversário que fez isso. Não, Deus deu, Deus me deu, Deus tomou, e acabou. Igual ontem eu estava ouvindo a mensagem, e a gente, não exatamente assim, mas dessa maneira que eu vou falar, mas a gente, tudo aquilo que é bom para nós, a gente coloca como sendo Deus. Tudo que é bom para nós, a gente coloca que foi Deus como sendo Deus. E tudo aquilo que é ruim para nós, a gente coloca e conta para o adversário. É verdade. Alguém nos persegue? É o diabo. Alguém nos rejeita, nos despreza? É o diabo. Alguém reclama com a gente alguma coisa? Não, é o diabo que está usando. E você vê que não... Só que a gente vai analisar pela palavra de Deus que nem tudo. Tem muita situação sem o próprio Deus. Sim, se você vê que o próprio Deus usou a Bíblia usou o diabo para tirar as coisas de Jó, e o próprio Deus usou aquilo que o diabo fez anteriormente para abençoar Jó. Ele só precisa de um motivo para te abençoar. Tudo que a gente só precisa de um motivo. Quantas coisas boas, não é Deus, glória a Deus me abençoou. Quantas coisas boas, de uma forma que a gente diz até assim, não, Deus usou o diabo para me abençoar. Só que Deus não precisa de usar o diabo para abençoar ninguém. A Bíblia vai dizer que não existe comunhão entre as luzes e as trevas. E eu acredito que Deus não necessita de dever favor nenhum ao diabo. Não precise. Vai lá, por favor. Tá fazendo o que aí, capeta? Nada, estou aqui parado, estou sossegado. Vai lá e abençoe o Maurício para mim, por favor. Eu acho que Deus não precisa disso. Acredito eu que o próprio Deus vai lá onde Ele quer, Ele mesmo abençoa. Segundo volume do livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está aquilo que o pastor Odair estava falando agora há pouco. Segundo volume de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, olha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é ser humilhado. Não é ser humilhado, é se humilhar. Porque eu posso estar sendo humilhado eu posso estar sendo humilhado e não me dobrar. E não se dobrar. Lógico, Provérbios 29. Eu posso estar sendo humilhado. Provérbios 29. Eu posso estar sendo. Depois a gente já volta para o segundo volume de Crônicas. Eu posso estar sendo humilhado e continuar soberbo. E continuar soberbo. E continuar prepotente, arrogante. Você pode estar sendo aquebrantado por Deus, inclusive, e você não se dobrar perante é diferente perante as coisas de Deus. É diferente. 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz,
será destruído para que de repente não haja cura. Isso é muito forte. Agora, essa passagem é linda, né? Aquele povo, cadê onde é que está? Se o meu povo, povo de Deus, tem um sim. Quando tem sim mais na Bíblia, é sinal que o negócio vai melhorar, vai piorar. É sinal que o negócio vai piorar. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas começa na humilhação. Começa na humilhação. Se você se Porque humilhar, Deus abomina a soberba, né? Deus abomina completamente. Um coração quebrantado e Imagina o contrito, que Deus vai não... acontecer com esse povo aí que tá fazendo essas coisas com as crianças do Senhor, com o povo de Deus, com essas crianças aí inocentes. Eu não tenho mais filho pequeno, mas tenho neto, né? Tenho dois meninos pequenos, um de 3 e um de 6 meses. E eu imagino como é que vai estar daqui 4, 5, 6 anos. Meu Deus do céu. A tendência é piorar, hein? Biblicamente a tendência é piorar. A Bíblia vai dizer que é como foi nos dias de Noé, né? Mateus 24. Como foi nos dias de Noé, será também na vida do filho do homem. Então, se a gente pegar o livro de Gênesis e dar uma analisada e ver como estava a terra quando Deus envia o dilúvio, a tendência está igual ou pior. Eu falei qual que era o que? Mateus, né? Mateus 24. Então a tendência está da mesma forma. De depravação, de imoralidade, falta de temor. Então a tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Cabe o cristão, né? Aquele que está no Apocalipse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está de pé? Estou fraquinho, estou sem força. Cuide para não cair, se esforce. Se esforçando, Deus vai dando graça, Deus vai dando força. E vigiando para não cair. Porque caiu, para levantar, para se repor de pé, é difícil. Depois que... Mateus 24, 37. Vamos começar no 36. Exortação à vigilância. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos crentes pegam essa passagem e falam assim: glória a Deus, no dia do dilúvio eu vou ser arrebatado, eu vou ser levado pela água. É justamente ao contrário, viu, gente? Justamente ao contrário. Quando caiu o dilúvio, só se salvou quem estava na água. Quem estava fora foi levado embora, dançou. Entendeu? Eu acredito muito que no dia que o Senhor Jesus vier, Ele vai vir para aquelas pessoas que estão na igreja. Aquelas pessoas não que estão aqui, também pode vir no dia que estão aqui, né? E nós estamos aqui no dia de culto, Ele pode vir e levar todo mundo. Mas eu acredito que aquelas pessoas que pertencem a uma comunidade, que estão inscritas numa comunidade, que fazem parte daquela igreja, se ajudam mutuamente. Eu vou te dizer isso por quê? Porque nós tivemos 2 eventos grandes aqui, 2 finais de semana quase que seguidos, ou nós tivemos um sábado de avivamento, 15 dias depois tivemos um sábado de primeira ação legal, onde nós tínhamos aqui assistente social, pastor Moisés, com assistente social para pessoas dependentes químicos e tal, tivemos a sua filha fazendo trabalho, pintando as crianças, fazendo maquiagem nas crianças, tivemos aqui oftalmo, psicólogo, uma série de profissionais aqui, advogado, contador, pastor Cabral, e tivemos uma série de profissionais aqui. Só que teve pessoas aqui dentro que são voluntárias, foram voluntárias, pessoas que chegaram aqui e falaram assim: ó, eu vou ficar aqui na igreja, beleza.
Aí teve um momento que saíram, depois voltaram, teve gente que saiu e não voltou mais, ficou só metade do período, mas teve gente aqui, daí, pastor, teve gente aqui que chegou de manhã e só saiu de tarde. Teve gente aqui que não foi na escolinha para ver o neto pequenininho dançando quadrilha. Pô, é neto. Neto, não foi ali dançando quadrilha. Teve gente que aqui estava, que deixou o telefone em casa para a família, para se desligar da família. Para ficar aqui. E essas pessoas, agora, domingo próximo passado, domingo, terça-feira ontem, e no sábado de oração que nós temos aqui, teve pessoas que foram tão impactadas que começaram a falar em línguas. Porque existia uma entrega. Eu vou só deixar um alerta e você já comigo. Um alerta. Não existe voluntariado. Não existe pessoa voluntária. Não existe dizer assim, pastor, eu sou voluntário para aquela ação legal que nós vamos ter Dia das Crianças, agora dia 15, nós vamos fechar a rua com um cavalete, como nós fizemos aqui na ação legal, vai ter, sei lá, pula-pula, pipoca, aquelas coisas todas. Mas não existe voluntário. Por quê, Davi? Você me pergunta para mim, por quê? Todo trabalho do Senhor tem uma recompensa. Porque o Senhor Jesus já pagou o alto preço. Ele já pagou. Você não tem voluntário. Ele já te convocou. Ele já pagou pelo seu serviço. Então não existe voluntariado para a igreja. Não existe. Ele já pagou o preço. Agora o que ele for te dar, porque você se ofereceu, porque você se convocou, ele vai te recompensar. Todo trabalho que a gente fizer, ele vai te recompensar. Tem recompensa. Claro. Muita gente não vê dessa forma. Muitas das vezes as pessoas veem, tá fazendo para a igreja, tá fazendo para o pastor, tá fazendo para... E espera a recompensa vir do homem. Não, esquece. Espera o reconhecimento. Dá desespero. Decepção. Só desespero e decepção. Porque imagina, passa o dia todo aqui limpando a igreja, apertando parafuso, mexendo no som, arrumando uma coisa e outra. Aí quando chega no final do dia, eu espero que o pastor me dê um elogio. Ô, daí! Parabéns por que você fez. Só que o pastor está com a mente, está com a cabeça em outra coisa. Nem lembrou do Odaí. Aí o Odaí vai sair fazer o quê? Vai sair da igreja frustrado. Porque eu, Odaí, esperei a recompensa do pastor. Não, mas não espero. Esperei a recompensa do homem. O reconhecimento do homem. Onde, na verdade, o reconhecimento e a recompensa, ela vem de Deus. Por isso que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham, Deus vai te exaltar. Eu costumo muito aqui na igreja. Eu gosto muito de dar honra a quem merece honra, a quem precisa de honra. Eu gosto muito disso. Eu agradeço a todo mundo. Às vezes pode esquecer um ou outro nome. Às vezes acontece, não tem como. Porque esqueceu ali na hora. Não é porque você não tem importância. É porque você na hora esqueceu. E eu estou querendo acabar com um negócio que existe em todas as igrejas. Mimimi. E o pastor falou do fulano, mas não lembrou de ciclano. O pastor falou do cara que está aqui do meu lado, mas não me viu e esqueceu de mim. Eu trabalhei mais do que o fulano que está aqui do meu lado. Se todo mundo acredita que o Espírito Santo habita na igreja e habita no pastor, então para com isso. Porque a recompensa é para ele esqueceu de você, mas amanhã ele vai se lembrar de você. A recompensa vem de Deus. Vem dele, só dele. A gente pega os irmãos, testemunho de irmãos, de irmãs que passam o dia no hospital evangelizando, e Deus está ali guardando, dando livramento para os filhos, abençoando o seu lar, cumprindo as suas necessidades. Ainda ontem eu estava no culto e eu vi a pastora falar que saía para pregar, deixava os filhos dentro de casa, você não tinha nada. Chegava no altar pegando bênção, pegando vitória, mas deixou a casa sem nada, o armário vazio. E quando voltava, tinha cesta básica lá, tinha 3, 4, 5 cestas básicas na igreja, porque Deus é provedor. Aleluia. Porque Deus ele provém, porque ele não fazia a obra olhando para o homem. Fazia a obra de Deus, olhando para Cristo, olhando para as vidas, olhando para as almas, e Deus via a necessidade dela. Deus cuida do sol. E Deus via a necessidade dela. Quando ela chegava em casa com a cesta básica, ela pegava a cesta básica, deixa eu levar isso aqui para a igreja. Porque Deus ele é simples. Salmos 86, se não me foge a memória.
Nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus, ele cuida. Já fui novo, hoje sou velho, contudo, mas nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Já Jesus ele vai dizer, olha, não andeis ansiosos pelo dia da manhã, pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Porque olha o livro dos vasos, nem Salomão se vestiu. Eu imagino aquele... Olha, eu não estou criticando, eu só estou fazendo uma interpretação, uma analogia, não, estou transformando o negócio bem. Eu imagino aqueles 12 patetas dos discípulos de Cristo ali, olhando para aquele monte de livro dos vales, tudo igual, né? E os caras procurando, cadê, onde é que está? Não, cara, Cristo estava falando no geral, cara. E eu imagino os caras procurando assim, olha, qual livro que ele está falando? Porque é tudo igual, né? Tudo igual. É porque então, Deus imagina. Não quis chamar os discípulos de pateta, tá? Mas é porque eles só estavam indo confundir a Cristo. Ó, fé pequena, joga a rede pro outro lado, você está jogando pro lado esquerdo, joga a rede pro lado direito. Vamos parar de falar de esquerda, né? Vamos parar de falar de esquerda. O que acontece? Às vezes, é aquilo que a gente está comentando, às vezes a visão, ela está focada no lugar errado. Às vezes a visão está no lugar. Por exemplo, Israel, Jesus vem num momento para Israel que Israel era escrava. Roma dominava Israel. O governo de Israel era romano. Os soldados de Israel eram tudo romano. Então Jesus vem pregando libertação. Que libertação Jesus está falando? Que libertação o povo precisava naquele momento? Não precisava de uma libertação espiritual. Eles queriam uma libertação física, que os romanos fossem expulsos do seu território, coisa que não aconteceu. Então, mas... É o que acontece dentro da igreja. Focamos muitas das vezes o olhar nosso no lugar errado e nos decepcionamos. Porque muita gente, por exemplo, quando Jesus está na cruz, o que está registrado? Ele salvou meio mundo de gente, ele vai descer, isso aí para ele não é nada. O próprio ladrão da Bíblia diz, né? Se tu salvou os outros, salva a ti mesmo. Salva a ti e a mim. Não é a nós, é a mim. Salva a ti e a mim. Porque já tinha visto, já sabia. Se tu és o filho de Deus, esta cruz é mentira, daqui também nessa situação. Eu tenho. A visão deles, de Israel, não, eu creio que não era de todos, né, porque muitos seguiam a Cristo, mas de muitos era da libertação da escravidão de Roma, a libertação romana, que os romanos fossem, que ele reunisse um exército e enxotasse os romanos do seu território. Só que ele veio pregando o quê? Mas você vê espiritual, né? Espiritual. Você vê que o mundo espiritual ele rege o mundo material e eles não entendiam isso naquela época. Primeiro eles precisariam ser libertos espiritualmente para depois acontecer a libertação do... Mas é a questão, mas eles não esperavam essa libertação. Não. Eles esperavam porque assim, qual era o momento? Esperavam vamos dizer assim, uma revolta que libertasse dos romanos. Hoje na igreja não é muito diferente. A gente faz muitas das vezes as coisas esperando do homem. Não, tu esquece. Eu fui lá na igreja, dependendo de pastor, esquece. Eu fui lá na igreja do pastor Maurício pregar lá e não me deu nem um pouco de água fria. Mas eu fui pregar o quê? Eu não fui pregar a Cristo? Eu não fui a pronunciar. Então a minha recompensa vem de quem? Vem de Deus, vem dos céus, vem de Deus. Jesus ele disse: nós fizemos alguma coisa para alguém. Se o simples fala, diz, Deus te abençoe, irmão, parabéns, pastor. Parabéns, é uma palavra abençoada. Já recebi minha recompensa. O parabéns, Deus te abençoe, foi uma bênção a mensagem, eu já fui recompensado. Porque na verdade é para a gente fazer literalmente esperando em Deus. Estar literalmente na dependência de Deus. Seja um evangelismo, seja um trabalho dentro da igreja, seja um trabalho fora da igreja, como estamos fazendo nesse momento, é esperar em Deus, que a recompensa vem de Deus. Deixa eu só parar só um pouquinho. Quanto tempo que está faltando ali para o Instagram? Porque não pode chegar 1 hora o meu, né? Para eu poder compartilhar e para eu poder... Quanto tempo já que nós estamos aí? Por favor, David, por favor. Aí eu já vou voltar, peraí. O meu não pode passar de 1 hora. Ou então faz em 2 partes, né? Não, tem 1 hora. Não?
Tá. Duas coisas só para a gente voltar no assunto. Uma, quando você falou dos dois ladrões na cruz, né? E você falou de Cristo. Nossa, me veio uma pregação minha já há um tempo atrás, cara, que eu fiz uma... Sim, você falou assim que eles achavam que Jesus ia sair da cruz, né? Como é que Jesus ia sair da cruz? E foi bem assim mesmo. Eu imagino Judas Esperando a mesma coisa. Eu imagino Judas. Eu já ouvi a mensagem há algum tempo atrás, não lembro quem foi, não lembro onde foi, que Judas Iscariotes, a decepção de Judas Iscariotes foi exatamente por Jesus porque ele esperava a libertação dos romanos. Não. Eu imagino assim, olha, porque o Senhor Jesus fez coisas que, era coisa de... não ligue pro termo que eu vou usar, tá? Ele fez coisa de mandrake, entendeu? Chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vai lá, estão cobrando imposto. Vai lá, tem um peixe lá na beira do lago, você vai lá, pega o peixe, pesca o peixe, lá na boca do peixe vai ter uma moeda. Você pega a moeda, paga o meu tributo e o seu. Pô, isso é coisa... É coisa de maluco. É coisa de maluco fazer uma coisa dessa. Judas, mirando um negócio desse, falou: isso não existe, cara. Ó, ele fez o coxo andar. Ele fez o outro descer, fez andar. Ele fez um cego, 3 cegos, cara. Cada um com um problema diferente, um com um problema de família hereditária, o outro para a glória de Deus, o outro porque teve problema que pecou durante o trajeto. E eu vi coisa. Agora sair dinheiro da boca do peixe, isso eu nunca vi. Esse cara, eu vou vender ele e esse cara vai sair da cruz. É a única coisa que pode ter passado pela mente de Jesus. Lógico, esse cara vai estar lá na cruz, mas ele vai desaparecer oh meu Deus do céu, Filipe, no livro de Atos, acho que é Atos 25, ele é transladado de um espaço para o outro. Então, acho que Judas fez só a mesma coisa. O Senhor Jesus vai sair, os caras vão atrás dele, ele vai aparecer aqui, quando os caras estão pegando ele, vai aparecer lá, e vai sair por tudo, vai sair isso daí vai sair numa boa. É que na a libertação que se esperava, né, que muitos de Israel esperavam, era uma libertação física. Eles estavam colocando os olhos no lugar errado. Que coisas que muita da gente hoje coloca também. Então, é isso que os governantes daquela época estão fazendo, os governantes de hoje estão fazendo iguaizinhos os governantes daquela época. Eles estão tentando incutir no povo uma sistemática de como é que funciona o negócio para o negócio andar. É assim que fazia Anás, Caifás e os governantes da época de Israel. É a mesma coisa que os governantes hoje do Brasil, entendeu? Eles estão fazendo do jeito que eles querem, achando que Deus não manda nada, achando que a parte espiritual não voga nada. Então vamos fazer desse jeito, deixa criança com banheiro masculino, feminino, tudo igual, mulher tanto faz, cara, vamos mudar de nome. O que você quer? Casamento de homem, casamento de mulher? Vamos autorizar, vamos dar casamento de homem com homem, mulher com mulher. Só que eles se esquecem que eles são filhos de homem e mulher. Sério? Eles não são filhos. Sério? Não acredito. É verdade. É verdade, cara. Verdade. Eles se esqueceram disso, né? É um absurdo uma coisa. Não, mas vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra do Senhor. É que a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia tem que se cumprir. Por causa que a gente goste, por que a gente não gosta, a palavra ela tem que se cumprir. Querendo ou não, achando bonito ou não tem como, ela tem que se cumprir. Se a Bíblia nos ensina, que relata, tem profecias que nós nos últimos dias seríamos perseguidos, seríamos odiados, a palavra tem que se cumprir, não tem conversa. Podemos questionar, podemos falar o que quiser, mas a palavra vai se cumprir. Pode se cumprir nas nossas vidas.
Mas pode ser cumprido na vida dos nossos filhos, nossos netos, nossos Pode bisnetos. se cumprir, Eu não sei, sabia. a gente não sabe, mas ela tem que se cumprir. No livro do profeta Daniel está registrado que nos últimos dias, no período da grande tribulação, né, que o amado das mulheres seria odiado. Sim. Então é natural, o anticristo, quando ele vier, quando ele for manifesto de verdade, ele vai perseguir tudo que é objeto de culto, o que se chama Deus. Então, assim, não é só o cristianismo, é no geral, porque ele vai implantar uma única religião, uma única adoração, a dele. Então, hoje somos nós. Ou a gente pega outras religiões, elas estão quietinhas, elas não falam nada, a maioria apoiam. A maioria ergue a mesma bandeira e chacoalha e tá tudo em paz. Mas vai chegar uma hora que o anticristo, o espírito do anticristo, ele vai se levantar contra todas. Não é só contra o cristianismo. Porque está registrado que tudo aquilo que é objeto de culto, que é objeto de adoração. Então não é só a palavra, não é só o altar, não é só a cruz que vai ser perseguida, vai ser geral. Hoje, por exemplo, a Igreja Católica está quieta. A gente não vê, ela está quieta. Mas a gente já vê, por exemplo, muitas das vezes usando objetos sagrados do catolicismo para zombaria. Os cristãos são mais atacados? São mais atacados. Mas a Igreja Católica, por exemplo, hoje, nos dias atuais, ela já não está isenta de perseguição. O que estão de zombaria. Escarnecendo o nome de Cristo. Então, assim, com o passar do tempo, a tendência é aumentar. A tendência é aumentar, não tem para onde. E a palavra, ela vai se cumprir. Que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente queira, a gente não queira, ela vai se cumprir. E aquele que está registrado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Para que não caia. Está de pé, meu irmão? Está de pé, minha irmã? Cuide para não cair. Lê a palavra. Continue firme, lendo, buscando. Hoje a gente pode andar com ela em qualquer lugar. Aqui nós ainda podemos. Mas vai chegar uma hora que vai acabar. Vai chegar uma hora que pode ser que acabe isso. Vai chegar uma hora que vai ser. Quando se levanta de fato a perseguição, ela vai acabar. Assim como no passado. Não, no livro dos Apóstolos, a perseguição que os primeiros cristãos sofreram. Não, e não é só isso, ó, porque no Salmo 6, por exemplo, Davi ele fala assim, olha, não te repreendendo de perseguição por agora para o Senhor, pois os meus ossos estão em agonia, minha alma está em agonia, até quando, Senhor, até quando? Volta-te livra minha alma, constantemente meu amor, a morte não há lembrança. Olha só, Salmo 6, verso 5. Na morte não há lembranças de ti, no sepulcro, quem te louvará? O que quer dizer isso? Quer dizer que você hoje pode ser, a morte pode vir para você hoje, ok? E aí você pode querer se arrepender de todos lá na frente, no dia do juízo, você pode querer se arrepender de todos os seus pecados. Só que você só pode se arrepender agora. Porque para remissão enquanto você está em vida. Depois que você morreu, tua boca vai calar e você não pode mais se arrepender. Porque para a remissão do pecado precisa do sangue, né? Para a remissão do pecado precisa do sangue. E não sangue. existe sangue espiritual. O sangue é físico. O sangue é físico. O sangue é no físico. Então por isso que foi derramado o sangue de Cristo. Porque é físico. Enquanto estamos aqui, independente dos é crente, não é crente, a gente ouve constantemente. No último dia a gente vai ter muita surpresa. Aquilo que o próprio Jesus disse. Vai ter muita surpresa e eu não quero ser pego de calça curta. Porque você prefere adorar o Senhor. É aquilo que Jesus disse, que no último dia, muitos vão dizer, mas Senhor, profetizei em teu nome. Eu curei. Ou seja, nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que falam Senhor, Senhor. Então, assim, cabe a cada um. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Que venhamos a cada dia nos examinar, procurar nos consertar nossas falhas, buscar a Deus, indagar a Deus, perguntar, Senhor, onde eu estou errando, onde eu preciso me consertar, onde eu preciso mudar, onde é que estão as minhas falhas. Deus vai mostrando, Deus vai falando com a gente. O Espírito Santo vai te revelar. E a cada dia a gente vai mudando algumas coisinhas. Não é igual João 2, da transformação da água para o vinho, do dia para a noite houve uma transformação e está 100%, porque é uma vida a ser vivida. Então tem muitas coisas que a gente vai abandonando aos pouquinhos.
A transformação ela é aos poucos, né? Ela vai deixando. Se a gente pega Pedro, se não me falha a memória, por exemplo, quando ele estava com os judeus, ele se comportava como um judeu, um comportamento ali todo certinho. Mas quando ele estava com o gentio, ele tinha um comportamento diferente. Aí o apóstolo Paulo pode já acabar ela, encerrar ela e começar outra. Aí o apóstolo Paulo. Porque se passar de hora, eu não consigo mais. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai repreendê-lo. Aí pode começar de novo. Aí o apóstolo Paulo vai repreender-lo. Paulo, que negócio é esse? Você tem duas faces, duas caras? Você está com o gentil, você tem um comportamento. Quando você está com os judeus, você tem outro comportamento? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Está errado. Então, assim, nos dias atuais não é muito diferente. A mudança, a gente vê que mesmo Pedro andou com Jesus, conhecia Jesus, teve todo o ensinamento, né, do judaísmo, a cultura judaica, coisa que eu mesmo desconheço. Não desconheço 100%, mas 99% eu desconheço. Não sou judeu, não conheço. Conheço a palavra, por a Bíblia, conheço por o que está registrado na palavra, mas a prática não. Principalmente se falando de 2000 anos atrás, né? Que eu acredito que é completamente diferente da atual. Mas Pedro é repreendendo do Paulo. Olha, que é isso, minha filha? Se conserta. Se conserta, seja na presença dos judeus, haja de uma forma, e na ausência, haja da mesma. É aquele negócio, seja crente só dentro da igreja. Seja crente fora da igreja. Seja crente fora da igreja também. Dê testemunho aqui dentro, mas quando você estiver lá fora, dê testemunho também. A oração do Pai Nosso, ela é bem específica, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que você faz para você santificar o nome do Senhor? Aqui na igreja você dá glória a Deus, aleluia, levanta a mão, começa a falar em línguas, dança no espírito, tal, faz uma série de coisas. Aí você sai daqui, passa o farol vermelho. Atenção, Davi, olha só. O crente, tem muitos crentes que fazem isso, hein? Sai da igreja, dá glória a Deus. Aí quando ele vai santificar o nome do Senhor, ele fura o farol vermelho e no carro dele está escrito propriedade de Jesus. Mas quem está dirigindo não é Jesus. Entendeu? Como é que funciona? É só propriedade. Quando está numa fechada, já mostra o dedo, já xinga ele e tá com a família no carro, hein? Olha o exemplo que está dando. Mas é que Jesus é só o proprietário. Ele não é o motorista. Ele não é o motorista. Ele não é o motorista. Meu Deus do céu. Mas tá difícil. Não é fácil, né? Mas a transformação, a mudança, ela é aos poucos, é dia após dia. Né? Dia após dia, vai mudando. Voltando lá para Jó, a gente está registrado que ele fazia isso, porque ele sacrificava em favor dos filhos dele constantemente. Constantemente. É a mesma coisa, né? É uma coisa bastante importante para a gente parar para pensar, porque a gente vê que não era uma coisa, ele fez uma vez só na vida, não. Era uma constância dele. Era uma constância. Capítulo 1. Da mesma forma, é para ser a gente na vigilância. Não é vigiar uma vez, não é orar a Deus uma vez na vida, é constante. É ter uma vida de oração, ter uma vida ali de vigiando. A Bíblia de Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó dizendo: olha, viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Ou seja, ele vê o mal, ele foge. Não é uma vez, ele fugiu uma vez do mal, não, ele foge do mal, ele se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, todos seus filhos, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, ele tinha essa preocupação. E a gente não consegue acordar de manhãzinha, antes de trabalhar, e tirar 5 minutos para o Senhor. É um ato contínuo. Não consegue levantar o altar do Senhor e fazer isso continuamente. A vida espiritual da igreja, eu particularmente eu tenho percebido que alguns assuntos dentro da igreja têm fugido. Não se prega mais.
Por exemplo? Jejum. Tem alguns temas que fugiu da igreja. A igreja não fala mais. Oração na madrugada. Não se fala mais. São temas que não se falam. Oração para iniciar um culto. Não se fala. Tem algum pessoal. Eu tenho alguns assuntos bíblicos que é para ser tratado dentro da igreja que a gente tem deixado de escanteio. E ele tem feito muita falta. Porque o que acontece? Por exemplo, a oração e o jejum. Em muitos lugares não se prega, não se fala, não se ensina sobre o jejum, sobre a oração. Então, assim, com o passar dos dias, o povo de Deus, ele vai esfriando na fé. Por isso que a gente não vê mais tanta cura, tanta libertação, não há mais tanta manifestação espiritual, porque não existe mais esses alicerces. Tem, mas não tem na mesma frequência. Não tem na mesma frequência. Por exemplo, há alguns meses atrás eu conversei com um irmão que era muito usado por Deus. Hoje não sei como se encontra, mas eu conversei com ele um tempo atrás. E quando eu aceitei a fé, quando Cristo me aceitou, foi quando eu conheci ele. Ele era muito usado na época. Deus usava tremendamente. Eu resolvi, como curioso, quem pergunta quer resposta. E como eu não sou bobo, resolvi conversar com ele. A gente conversando lá em casa e perguntei para ele: você ia para o monte? Ele disse: ia. A gente ia para o monte. Todo final de semana a gente estava no monte e orava a Deus. Eu falei: mas como que era lá no monte? O que vocês faziam? Como que era? Porque as coisas vão mudando com o passar dos dias. E ele falou: olha, a gente ia para o monte 11 horas da noite. A gente ia no sábado 11 horas da noite. E voltava para casa no domingo 1h da tarde. Ou seja, eles passavam em torno de 12 horas no monte. Hoje, nos dias atuais, e eu frequento, pela misericórdia de Deus, de vez em quando frequento o monte. E vejo e observo que a maioria das pessoas, o que fica no máximo é 90 minutos, 120 minutos, é 2 horas. Ou seja, então, o que uma pessoa levou no passado 6 meses para receber de Deus, hoje, para uma outra pessoa receber, eu tenho que levar 10 horas. Porque o tempo de busca é muito menor, muito curto. Se a gente pegar o livro de Esther, a Bíblia está registrado que Esther chega para Mardocai e diz: olha, chama as moças aí, reúne aí e fazem 3 dias de jejum por mim, que eu vou me apresentar diante do rei. Eu vou jejuar aqui também com as minhas, e vocês aí fora, jejuem ao meu favor. 3 dias. 3 dias. Calma. Nos dias atuais, a gente chegar em cima do altar e falar: irmãos, amanhã vamos jejuar até 5 horas da tarde. 99% vai dizer: eu não posso. Pastor, não posso jejuar de Coca-Cola? Não pode jejuar de banana? Você está brincando, né, comigo, né? Isso é propósito. Quando não se ensina, irmão, jejue até o horário que você aguentar. Jejue até 8 horas da manhã. O importante é a sinceridade. Jejum até 10. Eu levanto 9h30, 10 horas eu entrego meu jejum. Que jejum é esse? Não, que efeito vai ter na minha vida? Mas eu fiquei da meia-noite até as 10 da manhã. Que você foi dormindo, pô? Que efeito vai ter na minha vida espiritual? Não, mas o que vale é a minha sinceridade com Deus. O importante não é a quantidade, não é o tempo. É um evangeliquez que eu vou te contar, aplicado para cima de nós, né? Aí você pega a Esther, ela fica, olha, 3 dias. Faz 3 dias de jejum a meu favor, que eu vou jejuar também. Não é só vocês não, eu também vou jejuar aqui 3 dias. Depois dos 3 dias eu vou me apresentar ao rei. O que tiver de acontecer, que aconteça. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Aí você vai lá para o livro do profeta Jonas. É isso que eu estou procurando agora. Aí você vai lá para o livro do profeta Jonas. O Jonas chega, pai, 3 dias. Não. Nínive vai ser destruído. Quando chega os ouvidos do governador, ele diz: olha, todo mundo jejuando 3 dias, para Deus ter misericórdia de nós. Até os animais jejuam. Até os animais, está aqui no livro de Jonas. E por que nos dias atuais ninguém aguenta? É brincadeira uma coisa dessa, né? Aí nós quer cura, nós quer libertação, nós quer salvação, nós quer transformação, nós quer unção, nós quer poder, nós quer visão, nós quer tudo.
Mas a gente não quer, muitas das vezes, abrir mão. Então, assim, antigamente... Capítulo 3, versículos 5, 6 em diante, 6, mas... Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Fez como Jó, né? E então ele fez uma proclamação e se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem comam e nem bebam água. Durante 3? Durante 3 dias. E por que hoje sim tinha que parar na moto até 10 horas da noite da vitória? Hoje está tudo mudado, né, Aldair? Será porque hoje é Vila Graça? Acho que sim, acho que sim. Então, mas é assunto que a gente não ouve, são mensagens que a gente não escuta dentro da igreja. São mensagens que a gente não ouve, mas dentro da igreja. A igreja precisa jejuar. Irmão, jejum, irmão, busca a Deus. Igreja, jejum. Igreja, santifica a sua vida. A gente não ouve, não escuta. E a gente vai ver que Esther, no momento de angústia, o povo de Israel no momento de angústia, Deus prepara Esther, e Esther vai dizer: olha, 3 dias de jejum. Deus pega o profeta Jonas e manda ele para Nínive, ele contra a vontade, ele vai lá pregar. Ele correu, né? Ele fugiu, ele não queria. Mas depois que ele está lá, faz a obra é feita, o milagre acontece, que é a transformação, a conversão do povo, e o governador, o rei, vai dizer: olha, todo mundo de 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, nem animais, nem boi, nem ovelha, nem os animais aí, e a Bíblia não tem relato de que ninguém tem morrido. Ninguém ficou angustiado, ninguém ficou assim. Nesse mesmo tema, dias atrás eu estava em casa e comecei, como eu estou assim um pouquinho massa. Mas algumas gramas fora do um pouquinho assim redondinho. Eu digo: vou ver procurar jejum intermitente. Pensei pesquisar sobre jejum intermitente. E comecei a ver alguns relatos de algumas pessoas. E cheguei e ouvindo, eu disse: não, Jesus, eu estou desviado. Não, perante Deus, eu falei: Jesus, eu estou desviado. Porque a pessoa, para emagrecer, ela faz jejum de 36 horas, jejum intermitente, 48 horas, 2, 3 vezes na semana. E jejum de 48 horas. Eu falei: não, Jesus, eu estou desviado. Não é possível. Não é possível. Eu preciso voltar para mim. Eu preciso saber que passa a pena. Vem aqui comigo que nós vamos fazer uma coisa para o senhor, pastor. Não, mas pensa, uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não tem um temor, mas ela quer estar bem fisicamente. Verdade. Ela faz jejum de 24 horas numa boa. Eu faço. Faz o jejum de Eu já fiz até de 36, não cheguei para 48, né? Mas 36 eu vou fazer. Faz um jejum de 24, de 36 horas numa boa. Faz de 36 horas sem nenhuma preocupação. Deixa, tranquilo. Faz um jejum de 36 horas numa boa. E muitas das vezes nós como cristãos e os professores que ensinam a fazer jejum intermitente, fala: faça de 12. A professora agora que ensina a fazer jejum intermitente. Tem as pessoas que dão dica, né? Então você ai, meu Deus do céu, cara. Faça por fora do evangelho, né? Faça 20, comece fazendo de pouquinho. Comece de 12. Não é de 2 horas, como na igreja ensina. Eu falei: não, Jesus, eu estou desviado. Não é possível. Não é possível, eu estou desviado. Jesus, eu preciso voltar, preciso me reconciliar. Eu preciso que algum pastor faça o apelo por mim, eu aceito Jesus ao Senhor Jesus e seja batizado novamente. A palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, o jejuamos pelo quê? Jejuamos pela fé. Só. Pela fé. Então, assim, como é que a gente vence as nossas lutas, as nossas batalhas? Através do jejum, através da oração, a santificação. E se não temos essas armas, nós vamos enfraquecendo. É por isso que nós vamos tomar um pouquinho lá para trás e a gente vai encontrar tanto crente deprimido. Não é pessoas que estão lá fora, dentro da igreja, deprimido, literalmente.
Deprimido, estressado, deprimido, angustiado, depressivo. síndrome do pânico, do medo, estresse, tem mais umas outras aí. Porque muitas vezes coloca um monte de obstáculo para dizer, não consigo, irmão. Eu não consigo jejuar até 1 hora da tarde. Tem uma irmã aqui, uma irmã que eu conheço, que ela tinha muita visão, tem muita experiência com Deus. E a gente conversou, eu falei, irmão, você tem tido visão? É igual o Richard. E tem também. E ela disse, não, pastor, não tenho visto nada, eu não tenho mostrado nada. Eu falei, sério, mas não tem os dons de Deus? Tem. Eu falei, por que não está vendo? Aí ela falou, aí a gente começou, ela começou a jejuar. Ela começou a jejuar até 10 horas. De 10 horas depois ela foi até meio-dia. De meio-dia ela foi até 1 hora da tarde. Vai devagarzinho, vai E nesse meio, quando ela estava jejuando, teve um dia que eu fui no culto. E eu cheguei nela, irmã, e aí, como é que estão as coisas? Pastor, você não sabe. Eu falei, que foi? Não sei mesmo. Voltei a ter visão. Deus está me dando visão. Eu falei, como assim Deus está me dando visão? Eu voltei a ter uma vida de jejum. Eu voltei a jejuar. Aí ela voltou, começou devagarzinho, às 10, às meio-dia, 1 da tarde. E começou tudo novamente. E os dons espirituais que ela já tem, voltaram tudinho. Mas estava tudo parado ali, adormecido. E na igreja está assim de gente. Está assim de gente. Isso é verdade. Aí a gente vai lá para a 2 Crônicas 7:14. Diz o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar, orar e me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí olharei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque o jejum é uma forma de buscar a Deus. É a única forma de você mortificar a sua carne através e buscar de o Senhor Jesus. É só através de Jesus. É só através de Então Jesus. que Deus em Cristo abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos esperar até quarta-feira que vem, pastor? Quarta-feira nós estamos aqui. Vamos, estaremos aqui. Conversa ao pé do altar. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, comente. Deixa a dúvida, deixa a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários. Deus te abençoe. Vamos trazer, né? Trazer para debater. Então quer dizer que domingo o senhor vai estar aqui junto com o David e a sua família? Eu vou fazer um apelo para o senhor? Não. Não? Domingo tem que ser aqui, senhor, aqui na igreja. Não, sinceramente, quando eu vi, eu falei, não, ele já estava. Possível, né? Eu estou desviado, não é possível. Não, mas eu, por exemplo, eu conversei com um irmão que a gente, um tempo atrás, a gente ia para vigília. A gente conversava bastante. Vamos para vigília, não vamos. Faz tanto tempo que E ele disse, não, vamos, e ele foi, a gente foi. E ele disse, olha, eu não aguento orar. Eu falei, sem problema, eu fiz 5 horas até as 9, você aguentar, você não aguentar mais, você senta. Chegamos na vigilância da meia-noite. Meu irmão disse que não aguentava orar meia hora, ficou até as 3 da madrugada, de joelho. De joelho aí. De joelho. E ele disse que não aguentava. Eu falei assim, vou tentar dizer, você não conhece os seus limites. É verdade. Você nunca, você tem um hábito de orar 5 minutos. Você tem um hábito de orar 10 minutos. Você nunca quis estender. No dia que você tentar estender, você vai conseguir. No dia que você precisar, você estende. No dia que apertar o caldo do seu lado, você estende. Eu acho que foi um pregador. A gente escuta tanta coisa, Jesus amado. Nordestino, eu acho, que disse o seguinte: um homem com medo, ele sobe no pé do mandacaru. Eu só não sei se ele desce. Mas ele sobe. Se ele tiver com medo. A última, já para acabar, para encerrar, tá bom? Porque senão a gente está até as 3 da manhã aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. O ateu, o ateísmo, o cara que não acredita em Deus, até a hora que ele cata um avião, o avião vai cair. Aí ele começa a acreditar em Deus. O Levi começa a acreditar em Deus. Viu? Até a hora que ele está na rua, ele vem um Rottweiler atrás dele. Aí ele começa a crer em Deus. Aí ele se conversa com mais que nós. Está mais crente que nós. Mas é bem, que Deus em Cristo abençoe. Amém. Você que está aí, que esse vídeo possa ser útil para a sua vida, né? A conversa ao pé do altar. É só uma conversa, não é doutrina, não é. É uma conversa, é um bate-papo. Mas espero que seja útil para a sua vida. Amém. Aquilo que te serve, aquilo que te edifica, abrace. Aquilo que não serve, eu aprendi que a gente deve andar com 2 sacolas. Uma boa, 2 sacos. E um saco por lado. Aquilo que não presta, a gente deixa cair. Não presta para mim, não serve para a minha vida, deixa eu falar.
Mas aquilo que serve, aquilo que vai me edificar, aquilo que vai ser útil para a sua vida, abraça, tome posse. Analise. Veja se condiz com a palavra. Não é condizer com a palavra. Abraça, tome posse, bote em prática, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe e tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima madrugada na presença do Rei da Glória. Aleluia.